Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre voluntariado. O nosso país tem, de acordo com as pesquisas mais recentes, 35 milhões de pessoas com mais de 16 anos que já fizeram ou estão fazendo trabalho voluntário. Além disso, há um grande número também de interessados em participar voluntariamente da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Brasil. Para falar com a gente sobre esse tema, trazendo dicas também de como você que está nos acompanhando pode se tornar um voluntário e mais, um voluntário transformador, nós conversamos nesta edição com Silvia Nakashi, coordenadora do Centro de Voluntariado de São Paulo. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela senhora estar aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, para começar, esse número ele é assustador. Eu queria que a senhora comentasse então um pouco desse cenário. Assustador no bom sentido, né? São milhões de brasileiros que estão engajados em ações voluntárias. Mesmo assim, o nosso país não é o primeiro, né, da lista dos que tem maior participação popular. Como a senhora vê os desafios e também as conquistas que a gente tem nesse sentido? Então, em 2011, a gente acabou fazendo uma pesquisa aqui no Brasil para identificar o perfil do voluntário no nosso país. E chegamos a esse número dos 35 milhões, né, de brasileiros. Na verdade, um quarto, né? Um a cada 4 brasileiros, né, está fazendo trabalho voluntário. A gente percebeu que esse número traz um equilíbrio muito grande entre homens e mulheres, são 53% de mulheres, 47% de homens, e vimos também que as pessoas bastante ocupadas fazem voluntariado, porque 67% desses brasileiros que são voluntários trabalham e 51% trabalham fora, o que trouxe para a gente um novo perfil desse voluntariado no nosso país. E ano passado, uma nova pesquisa, uma pesquisa global, feita por uma entidade inglesa, apontou pela primeira vez o Brasil aparece num ranking entre os 10 países também com maior número de voluntários. Então, o que a gente percebe é que as pessoas estão mais envolvidas no voluntariado, estão entendendo melhor o que é ser voluntário e estão colocando isso também na sua agenda do dia a dia, né? Com uma frequência definida, como coloca um hobby, um esporte, né? Uma atividade na sua vida, também colocam o voluntariado. Bom, o Brasil ele tem uma imagem e que traduz a realidade de ser um país solidário, onde as pessoas gostam de fazer o bem. Por que só agora ele passa a figurar, então, entre aqueles que têm maior participação voluntária? Que elementos, por exemplo, iniciativas que esses outros países têm que, de repente, poderiam surtir efeito aqui também para a nossa população se engajar ainda mais? Eu acho que é uma questão de organização mesmo, das pessoas se organizarem para as ações de voluntariado, porque também existe essa demanda, né? O voluntariado tem que ser feito de forma organizada, com muito comprometimento, com muita qualidade. Então, acho que isso tem sido esse novo aprendizado para os brasileiros, né? A gente percebeu que uma das motivações de maior destaque para o voluntariado é realmente o ser solidário e ajudar os outros, né? Aqui na região sudeste do Brasil, mais de 60, quase 70% da população escolhe essa motivação para fazer o voluntariado. É lógico que existem outras, né? Melhorar o mundo, a questão da religiosidade, né? Do ajudar ao próximo, que está tão né? Na religião de cada um, né? Todas elas falam disso, mas a gente percebe que ainda existe essa demanda da qualidade e do comprometimento. Bom, a senhora citou algumas áreas, né? Por exemplo, a questão da atuação voluntária religiosa, a atuação voluntária para melhorar o mundo, por exemplo. Quais são as principais atividades que os voluntários realizam hoje no país? Olha, hoje voluntariado acontece em todas as áreas, né? É impossível uma área onde... Acho que até quanto mais criativo, mais envolve as pessoas. Hoje a gente já fala de voluntariado em ações individuais, né? As pessoas podem se organizar até para, por exemplo, no seu prédio fazer a coleta do óleo usado de cozinha, por exemplo, né? E sou eu que me organizo individualmente, levo isso. Eu posso participar de grupos e projetos nas igrejas, nas escolas, né? Numa comunidade perto da minha casa, posso buscar uma entidade social para atuar como voluntário e hoje ainda existe a possibilidade de eu fazer o voluntariado presencialmente, então posso fazer uma oficina de artesanato, posso dar uma aula, um reforço escolar, como posso ser aquela pessoa que faz
as atividades voluntárias à distância. Eu posso ser aquela pessoa que prepara o material para a oficina, por exemplo, de reforço escolar, lá da minha casa, no meu horário, né? Então, acho que essas grandes possibilidades estão trazendo cada vez mais pessoas para o voluntariado. E é importante a gente lembrar que seja feita presencialmente ou à distância, uma vez por semana, uma vez por mês ou 4 vezes por ano, o Brasil tem uma lei que regulariza o voluntariado no nosso país. Então, o voluntário tem a Lei 9.608, que é de 18 de fevereiro de 1998, que dá esse reconhecimento e esclarece o papel dele. Inclusive, no termo de adesão vem a descrição das condições e o objeto de trabalho dele. Então, o que ele vai fazer, quais são as horas, quais talentos ele está se comprometendo a compartilhar. Né? Então, isso fica tudo esclarecido, firmado, né, transparente nesse vínculo instituição e voluntário. Bom, e até pelas capacitações sobre o tema que o Centro de Voluntariado realiza, tanto com interessados como com organizações, a percepção que vocês têm do público. As pessoas entendem o que é trabalho voluntário? Ou há, por exemplo, aquela imagem de que, trabalho voluntário é assim, eu vou fazer, mas se não der, não deu, né? Eu sou voluntário, eu deixo para fazer outro dia. As pessoas têm esse tipo de ideia sobre voluntariado? Como que vocês têm visto aí a compreensão delas a respeito do significado e da importância desse trabalho? Mais de 130 mil pessoas já passaram pelo centro orientadas em o que é ser voluntário. E muitas vezes elas se surpreendem quando a gente fala dessa questão de assumir direitos e deveres, de ter um documento que ela vai firmar esse compromisso junto à instituição. Ela fala, nossa, eu achei que eu faria, como você disse, né, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, a gente insiste muito, é uma escolha. Absolutamente individual, voluntariado é sempre uma escolha, o coração tem que disparar, o olho tem que brilhar, existe essa emoção e essa identificação com a causa que eu estou envolvido, né? E aí, quando eu assumo esse compromisso, é comigo mesmo, né? E com esse projeto que eu estou assumindo. Então, assim, a gente ainda resgata muito esse conceito com as pessoas ainda se surpreendem, né? Agora, como tem que assinar um termo e lá vai descrever o que você vai fazer, isso, por outro lado, não pode, por exemplo, engessar a atuação do voluntário, que afinal está ali para o que daí vier, né? Para as demandas mil que uma entidade ou que uma iniciativa pode ter. Na verdade, quando a gente escolhe um trabalho voluntário, a gente escolhe alguma coisa que a gente realmente gosta de fazer. Então, aí vem o nosso outro lado que a gente capacita e prepara. A gente prepara a organização para fazer dentro do seu ambiente um bom diagnóstico de oportunidades de ação voluntária, com muita clareza de qual é a demanda, seja do horário, como a questão das habilidades que a pessoa precisa ter para executar aquela ação, a ação realmente que ele vai fazer para quando ela oferece isso para o público, né, que é os potenciais candidatos ao voluntário, existe essa identidade entre o que ela oferece e aquilo que o voluntário está buscando. Então, o ideal é que isso aconteça com essa harmonia mesmo. Eu olho e falo, isso eu faço, eu tenho tempo, eu tenho talento, é uma coisa que eu faço com alegria, os valores dessa instituição são coerentes com o meu, o público que essa instituição atende é um público com quem eu gosto de interagir, e a ambiência. Hoje aqui numa cidade como São Paulo, né, que é muito grande, a gente se preocupa muito até com a questão do deslocamento, que seja um deslocamento confortável para a pessoa chegar bem humorada para a sua ação, né? Então, todas essas questões têm que ser refletidas e a gente ensina a organização a também refletir sobre isso quando ela apresenta a vaga, né, as oportunidades de voluntariado para as pessoas. Até porque senão o voluntariado ele pode ficar por um tempo, mas logo ele se desestimula, Lógico. Se não for tudo pensado. Bom, agora quais são as áreas que hoje, por exemplo, demandam mais voluntários? E mais, como é que o Brasil está se preparando para poder engajar também o voluntariado dentro da preparação da Copa do Mundo, das Olimpíadas, esses grandes eventos que estão chegando aí, já às portas? A gente conversa sobre esses e outros assuntos relacionados ao voluntariado com a nossa convidada, Silvia Nakashi, no próximo bloco. Ela é coordenadora do Centro de Voluntariado de São Paulo e daqui a pouco continua compartilhando com a gente a sua experiência de vida e também a experiência da entidade. A gente já volta.